E tem um equívoco também que grita muito, assim, salta muito aos olhos para mim, assim, as pessoas que separam a saúde física da saúde mental, da saúde espiritual. Não existem 2 tipos, 3 tipos de saúde. A saúde, ela tem que ser integrada, né? Tem que ser uma coisa, é como se fosse uma engrenagem perfeita, né? Você tem que buscar trabalhar duro em todas as esferas da vida para você conquistar a tal da felicidade. Não parece uma. Não sei, eu tô. Concordo com você. E tem uma coisa, por exemplo, quando a gente fala em dimensão física, todo mundo entende que tem que cuidar da saúde física, né? Quando a gente fala em dimensão mental, que tem a ver com o que a gente produz de pensamento, de ideia, as pessoas já entendem menos. Quando você fala de dimensão espiritual, as pessoas acham que você está levando para uma coisa mística, e não tem nada a ver. Porque, assim, se você pensar bem, quando você vai lá na era axial, que são 800 a.C. a 200 a.C., você tem ali os grandes filósofos realmente que marcaram a Idade Antiga. Todos eles falavam de razão, que a gente precisava ter muito conhecimento, e falava de uma espiritualidade no sentido de algo acima de nós, né? E que acreditava que a vida não era um acaso, não era um caos, era um todo organizado, mesmo que a gente não entendesse as regras desse funcionamento. O que acontece? Quando acaba a Idade Antiga, ali no auge dos filósofos, começa a Idade Média, né? E que a Igreja Católica começa a exercer um poder descomunal e começa, tipo assim, a botar de lado os filósofos antigos e acaba com essa questão de espiritualidade, porque a espiritualidade passou a ser ditada pelo que eles achavam que era, e não mais uma coisa de ligação com a natureza, com um Deus generoso e que estava em tudo. Não mais isso. Passou a ser aquele Deus que pune, aquele Deus que tem que ser feito o que ele quer, senão ele manda o dilúvio, né? E não é à toa que na Idade Média grandes pensadores e o início ali dos cientistas foram para a fogueira, né? Copérnico foi posto na fogueira por dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Então, o que acontece? A ciência nasce dissociada da espiritualidade, porque a espiritualidade na Idade Média era a Igreja Católica, não tinha outra opção, né? E a Igreja Católica fez as cruzadas, perseguiu todo mundo que não pensava como ela. Então, foi muito ruim, porque essa dissociação, por exemplo, Newton teve que falar muito pouco para não ser morto, né? Galileu só não foi morto porque ele estava com 72 anos, e aí botaram ele para morrer em isolamento. Então, foi muito difícil. Então, a ciência, quando nasce, ela nasce com uma dissociação total dessa espiritualidade. Ela não quer papo com a igreja, ela não quer papo com nada. E isso trouxe uma repercussão até os nossos dias muito ruim, Duda, porque hoje as pessoas não entendem que a dimensão espiritual também precisa ser tratada. A gente não é um troço no universo solto, né? Uhum. Tudo conectado, a natureza está conectada, os planetas estão conectados, a gente se viu separado desse todo, nós não somos separados. Não é à toa que a gente fez tanta besteira com a própria natureza. Uma coisa que eu vi, né, Leonardo da Vinci já era vegetariano, não comia carne, né? E ele dizia, não precisa. Um cara que eu acho fenomenal, um grande gênio já da gente agora, o Tesla. O Tesla também era vegetariano. Então, assim, existiam essas coisas que foram deixando pelo meio do caminho e dissociou a gente de uma dimensão espiritual, que aí sim, essa conexão que a gente tem com algo acima de nós, algo muito mais poderoso, da qual a gente faz parte, né?